volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje, né, com o Dr. Denis, né, promotor do Ministério Público Estadual, Dr. Denis Guimarães. A gente vai estar tratando, né, sobre as ações do Ministério Público contra o comércio clandestino de gás aqui na capital alagoana. Dr. Denis Guimarães, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes. De fato, né, é uma grande satisfação estar aqui para falar desse assunto, um assunto de grande relevância e eu acho que de bastante importância também para os ouvintes, né, para os consumidores. Com certeza. Doutor Denis, na última semana, né, foi deflagrada uma operação do Ministério Público Federal, né, a Operação Chama Segura, né, no qual você esteve à frente. Qual o balanço que o senhor faz dessa operação aqui na capital alagoana? Na verdade, essa fiscalização por parte do Ministério Público, ela já existe há algum tempo. Esse procedimento nosso ele foi iniciado em 2022 e a gente sempre trabalhou junto com outros órgãos, Corpo de Bombeiro, a ANP, a Polícia Civil. E aí, recentemente, né, recebemos diversas reclamações, até por conta de fatos mais recentes. Então, em 2 meses, recebemos quase 70 denúncias, né, de irregularidades, e aí entendemos por bem antecipar uma fase dessa fiscalização que estava prevista para o ano que vem, para ser deflagrada nesse momento. E, de fato, o balanço foi bastante positivo, quer dizer, positivo do ponto de vista da fiscalização. A gente conseguiu tirar do mercado aí pelo menos 300 botijões, fora o aspecto pedagógico que a gente continua ainda nessa fiscalização. Né? O doutor Denis, dessas denúncias, dessas mais de 70 denúncias, quais são as mais graves ou quais são em maiores quantitativos? Explica um pouquinho para a gente. A gente tem denúncia de todo tipo, né? Como promotoria do consumidor, recebemos denúncias de armazenamento ilegal, venda de botijões de gás com validade vencida, venda de botijões de gás com aspecto, né, fora do padrão de qualidade, né, enferrujados, danificados. Então, tudo isso leva o consumidor a procurar o Ministério Público. Mas o foco, nesse momento, ele foi realmente aqueles distribuidores, aquelas revendas que possuíam, né, um maior armazenamento desse tipo de produto. Doutor Denis, a gente viu um caso recente aqui em Maceió que realmente foi assim, houve aquele acidente na região alta de Maceió devido à questão do gás. Enfim, como o Ministério Público tem feito essa fiscalização e qual a punição para esse estabelecimento, para essas pessoas que realmente utilizam esses botijões de gás de forma irregular ou a venda irregular desse gás? Como é que isso é feito na prática, essa punição? Quando a gente trata de direito de consumidor, né, a gente trata de fiscalização junto aos órgãos, né, a ANP e Corpo de Bombeiros, como eu falei, e a punição civil é a multa administrativa e o encerramento do estabelecimento, né, a proibição daquele estabelecimento continuar com o exercício das atividades. Mas a gente também, né, nessa operação especificamente, a gente contou com o apoio da promotoria criminal, porque existem diversas condutas, né, que vão descambando aí na área criminal. Primeiro ponto é a lei de crimes, né, contra a ordem econômica, né, é proibido expressamente em lei vender derivados de petróleo sem a devida autorização. Isso por si só já traz uma pena aí de 1 a 5 anos de reclusão. Então, aquele empresário que resolve realizar essa venda aí de produtos derivados, e aí o gás, né, gás liquefeito do petróleo, ele está sem autorização da ANP, ele está incorrendo aí nessa punição. E muito além da simples revenda, vamos dizer assim, eu boto simples bem entre aspas mesmo, porque não tem nada simples nisso, a gente tem diversos outros aspectos criminais também. A lei 8137, ela prevê os crimes contra a ordem tributária. Então, aquele empresário, né, que revende gás, botijões de gás, sem a devida autorização, além de ele estar vendendo ilegalmente aquilo ali, ele não está fazendo nenhum recolhimento tributário, né, e isso também incorre em outra figura penal, né, então ele responde por esse crime também de 2 a 5 anos, né, de reclusão. E a gente vai além também, né? Esse empresário que possui o botijão de gás, revende de forma ilegal, não recolhe aqueles tributos, que infelizmente a carga tributária do Brasil é grande, né? Então a gente
entende, de certa forma, né, as pessoas arranjando um jeito de minimizar esse impacto tributário, mas não pode agir de forma ilegal. E por conta disso, essa pessoa que compra esse botijão sem nota, sem nada, esse botijão não tem garantia nenhuma de qualidade. Sim. Então, além de estar incorrendo em crime contra a ordem tributária, em crime contra a ordem econômica, ele está incorrendo aí em crime contra o consumidor, porque ele está colocando à disposição do consumidor um botijão sem o mínimo de garantia de qualidade nenhuma. Então, esse botijão, como eu tinha adiantado aqui, nessa operação a gente conseguiu constatar os botijões enferrujados, os botijões danificados, os botijões fissurados, os botijões com o selo não estava íntegro, né? Então, tudo isso ele vai acionar a parte criminal, né, vamos dizer assim. E fora isso, a gente tem a previsão no Código Penal, né, que você tem em depósito substância asfixiante, tóxica, explosiva, isso sem a devida autorização também. Ô, Natália, para você ver um simples questionamento, né, qual seria a questão punitiva, né, que a gente questionou aqui ao doutor Denis, quantas coisas desembocam, né? A questão de ordem tributária, criminal, a multa, ou seja, para você que faz o comércio ilegal desse gás, né, o famoso gás de cozinha, bastante atenção, porque o Ministério Público está atento, está fazendo as devidas fiscalizações, e esse tema que a gente traz à baila aqui no Jornal da Manhã é de extrema relevância, porque todo mundo que está nos ouvindo aqui utiliza o famoso gás de cozinha na sua casa, numa área gourmet, se você tiver algum gás encanado, mas em algum local você não consegue ter acesso, tem um gás encanado. Enfim, é importante saber e comprar, né, de quem realmente possa estar exercendo o comércio legal desse gás de cozinha. Sempre esteja atento aos estabelecimentos que têm esse selo, né, de legalidade para você consumir esse gás com a maior tranquilidade possível. E essa questão de para além disso, a questão de responsabilidade social, inclusive, né? Porque esse caso, né, que você comentou, João, que aconteceu no início de novembro, deixou infelizmente 3 vítimas fatais, né? Um prédio desabou, era um prédio residencial, inclusive, então ali não era nem um estabelecimento comercial. E aí, né, de acordo com as primeiras informações de perícia, tinha um armazenamento ilegal ali de gás, parecia, né, também de acordo com essas informações, que transferiam gás de um botijão para outro. Então, foram muitas irregularidades, uma série de erros e de absurdos também, que culminaram naquela explosão e naquele desabamento. Então, assim, eu queria fazer 2 perguntas, doutor Denis, que qual a influência, né, desse caso, nessa operação, se teve uma influência direta. O senhor falou que já acontece há algum tempo, então, de que maneira influenciou esse caso para que surgisse agora essa operação, e se ela foi pontual, o que aconteceu na última sexta-feira, e como é a periodicidade disso, como é que funciona o pós, nessa situação específica de sexta-feira? Perfeito. De fato, essa fatalidade que ocorreu aí, em novembro, né, no início de novembro, ela serviu de alerta para a população. Então, a partir, né, dessa situação, a Promotoria do Consumidor recebeu diversas denúncias, né, diversas informações de que estabelecimentos comerciais e residências estariam armazenando e mantendo, né, fazendo esse manuseio de forma imprópria. E a partir daí entramos em contato, né, com o sindicato de combustíveis, né, dessa situação toda, né, do petróleo. Entramos em contato com o apoio da DRACO, da Polícia Civil, e a Polícia Civil fez um reconhecimento de campo. Inclusive identificamos 3 alvos potenciais danosos, né, que poderiam trazer um potencial danoso muito grande para a população, e resolvemos agir nesse momento. Como eu até tinha dito, a gente estava com essa previsão para 2025. Né? A gente não tem uma periodicidade nesse tipo de atuação. Logicamente que a gente vai avaliando a conveniência, né, de fazer essa operação pontual, mas a gente antecipou essa fase da fiscalização justamente por conta dessas denúncias. Então, o apoio da população é muito importante. O apoio da população é que vai levar essas informações para o Ministério Público. Então, realmente é um saldo positivo, né? A gente, inclusive, nessa operação, quando a gente estava cumprindo os mandados de busca e apreensão, a gente identificou quem estaria abastecendo uma dessas distribuidoras,
E a gente conseguiu, né, também identificar, através de notas de recibos, não notas fiscais, porque eles não tinham, né, nem poderiam ter porque não eram regulares, mas a gente conseguiu identificar outros fornecedores também, e são esses fornecedores que a gente também vai ampliar o leque, né? Como eu disse, a gente não tem uma periodicidade, até porque se a gente estabelecer uma periodicidade, a gente vai ficar muito previsível, né, nessa ação. Mas a gente tende a expandir isso aí, não só para o bairro de Bentes, como para toda Maceió, região metropolitana, e também para o interior, né, para todo o estado de Alagoas. E sempre, João, só concluindo, sempre com base, então, nessas denúncias da própria população, né? Então, é importante quem está nos ouvindo ficar atento, entender que, infelizmente, esse caso que aconteceu lá na parte alta, na cidade universitária, minimamente desencadeou aí, né, essa mobilização, realmente, da população aqui da nossa cidade. E aí, quem quiser fazer essas denúncias, quais são os canais, como é que essas pessoas podem fazer, porque provavelmente terão outros casos, né, doutor? Isso, a gente tem o canal da ouvidoria do Ministério Público, é um canal bem simples de ser utilizado, é um canal que pode ser utilizado de forma anônima, né? Se a pessoa não quiser se identificar, pode utilizar. Então você entra no site do Ministério Público, ouvidoria, e através desse canal você pode prestar todas as informações. É importante que não só a denúncia em si, mas o máximo de elementos concretos que pudesse ser colocado lá, isso ajuda bastante o Ministério Público. Como eu disse, foram 69 denúncias do início de novembro para cá, ou seja, em pouco menos de um mês, 69 denúncias, e essas denúncias, algumas tiveram algumas informações mais concretas, outras não. A gente tem também alvos agora que são alvos residenciais. Então, as próximas fases estaremos buscando também esses alvos e, como foi dito, né, o objetivo realmente é que a população não fique submetida a esse potencial danoso que é o gás de cozinha. O gás de cozinha é um material, né, um bem de consumo altamente sensível, né, e se não for manuseado de forma correta, ele pode vir a ocasionar um grande perigo concreto para toda a população, não só para quem está manuseando, né? Como a gente disse, foram 3 vítimas aí nessa última situação, e a gente espera que não tenha mais vítimas em situações semelhantes. Doutor Denis Guimarães, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, quero parabenizar o trabalho do Ministério Público junto com as polícias aqui no estado de Alagoas por essa operação tão exitosa. Quero aqui fazer um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, tão caras para a nossa sociedade alagoana, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Na verdade, o Ministério Público que agradece, né, porque esse espaço da Rádio Jovem Pan, ele é importantíssimo para a população ter ciência, né, de como o Ministério Público trabalha. O Ministério Público não trabalha só, o Ministério Público trabalha sempre em parceria. Essa operação foi fruto de um trabalho conjunto do Corpo de Bombeiro, da ANP, da Polícia Civil, da Polícia Militar e principalmente da população, dos ouvintes que estão aí absorvendo as informações, cada vez se conscientizando, né, de que não é um mero aspecto formal, que eu já ouvi, né, infelizmente eu ouvi isso, só porque o cara não tinha nota, vocês estão prendendo o rapaz. Não é prendendo, a gente não está aqui para punir a todo custo, né? A gente quer conscientizar e evitar que situações como essa voltem a acontecer. Então só tenho a agradecer a João, a Natália, por esse espaço aqui e me colocar à disposição também para eventuais novidades. A gente que agradece, doutor Denis Guimarães, promotor do Ministério Público aqui do estado de Alagoas. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, o Cláudio Stone sempre na técnica, o Maílson Franklin nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro e o Romerson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte, até amanhã.